reduzir uma obra em mais de um ano, Cláudio. Como é que foi essa passagem, né, de ter que lidar com greves em 2014, 2013, até estar na lista da Great Place to Work em 2020? Essa iniciativa nossa era da seguinte forma: para cada R$ 1 que a injeção captava, a empresa colocava mais dois. E como você usar esse seu poder de representatividade na sua comunidade, como líder de bairro, de associação, de condomínio. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa de CEO para CEO. Hoje eu estou aqui comigo com um amigo empresário, André Buchan, ele é CEO da Engeform. André, antes de mais nada, super obrigado por estar aí. E eu queria que você começasse falando o que é a Engeform, o que faz a Engeform, né? A gente entra no site, está escrito lá, fazer com arte. É isso aí. O que é isso? A Engeform é uma empresa de engenharia, desenvolvimento imobiliário, de energia renovável, uma empresa que atua de forma ampla no setor de construção, que foi fundada pelo Arnaldo Landi de Souza Mello em 1976, ano que eu nasci, e que logo em seguida o meu pai, Reinaldo, se junta ao Arnaldo no começo da década de 80, e eles vêm juntos como sócios, desenvolvendo diversos empreendimentos pelo Brasil afora. Empresa essa que hoje já chega no seu empreendimento número 605, né? A empresa de engenharia, que é o carro-chefe nosso, começou a atuar em 76 com obras privadas, depois começou a trabalhar com obras públicas e privadas, e hoje esse é o ênfase da empresa, focado principalmente em obras hospitalares, o que nos colocou numa posição de muito destaque agora durante a pandemia. A parte disso, nós temos uma empresa de desenvolvimento imobiliário que funciona no modelo patrimonialista, desenvolvimento de bons terrenos, bons projetos, construímos e locamos. Esse é o modelo da Engeform do lado patrimonialista. E a partir disso, a gente criou, em 2007, uma empresa com ênfase em energia renovável, que hoje já tem 2 parques em operação em Recife. Somos geradores de 142 megawatts. Os ventiladorzinhos, né? Exatamente, os aerogeradores. E a nossa empresa de energia renovável também tem um dos maiores portfólios de novos projetos a serem desenvolvidos no Brasil, no setor de energia renovável. De forma resumida, esse é o grupo Engeform. Temos também o nosso Okara Hub, né? Um hub de inovação que foi criado há quase 3 anos atrás, focado em acelerar startups no setor de desenvolvimento imobiliário, engenharia, construção e cidades inteligentes, onde a gente acelerou 33 startups. E eu me lembro que você foi uma das pessoas que me inspirou a me conectar mais com esse ecossistema, né? A gente era muito distante até o nosso curso desse ambiente de inovação e de aceleração de empresas. Mas que a grande vantagem de um hub de inovação desse é que empresas muito grandes como a tua, elas viram transatlânticos, né? Então, qualquer iniciazinho de inovação é rapidamente abraçado pelas pessoas que estão no status quo e é muito difícil avançar. Então, você tem que, para criar laboratórios de inovação de verdade, tem que tirar um pouco do ambiente corporativo. Foi esse o racional? Foi esse o racional. Um dia, eu não sei se eu te contei essa história, mas um dia eu liguei para a Linda Applegate, a nossa professora, há uns 3, 4 anos atrás, falei assim: Linda, eu estou bastante insatisfeito com as nossas iniciativas internas de inovação, porque eu acho que a gente não está indo onde eu gostaria. Aí conversamos bastante, eu falei: André, mas você também tem um problema cultural com inovação. Você precisa fazer essas inovações fora da sua empresa. Mas como fora da empresa? Então, estimulado pela Linda, que a gente cria o Okara Hub, e realmente muitas dessas startups que a gente acelerou se conectaram a diversos negócios da Engeform e nos levaram a fazer as coisas de um jeito muito diferente, mais produtivo, muito focado na digitalização. Dá um exemplo. Tem alguns. Vou te dar um bem simpático. Uma adutora que a gente fazia na zona norte de São Paulo, que resolve problema de água de quase 1 milhão de pessoas, Cláudio. Tinha um cronograma para ser feito super estendido. E aí, usando uma empresa de drones inteligentes que cruza os dados de quando ele voa por cima de onde vai ser a obra, com o projeto de topografia, a Jovem Guarda sugeriu para a gente mudar a obra que seria feita no leito da direita de uma rua para o leito central por várias razões. Em suma,
reduzir uma obra em mais de 1 ano, Cláudio. E é uma solução que a gente jamais teria se não tivesse tido a ideia de pegar um drone e dar uma voada onde seria a nossa obra antes de executá-la. Então, assim, essa já fica a dica para os empresários que têm empresas de um porte de médio para cima, onde é difícil criar inovação. A solução do André foi criar um hub de inovação, se associou com gente que conhece, no caso Harvard Angels, a gente faz parte do Harvard Angels também como investidores anjos, os caras sabem como selecionar empresas, como selecionar startups e como gerenciar esse processo de criação de uma startup. Bota a startup, o laboratório em separado da tua empresa, que aí não tem diretor, gerente, establishment, não tem que... Eu lembro quando uma das anedotas que teve na Braspag, eu fui investidor da Braspag, né, que depois se tornou, hoje é líder em pagamentos na América Latina. E eu lembro quando ela foi comprada pelo banco, que os 2 empreendedores-chefe, eles tinham que ir lá, e você imagina, ambiente bancário, todo mundo de terno e gravata, os caras iam nas reuniões da empresa já adquirida, e eles iam de camiseta polo. E o que aconteceu é que os outros diretores começaram a chiar, falaram, pô, como assim? Os caras vêm de polo, tem que usar terno e gravata e tal. E os caras falavam, eu não vou usar terno e gravata, se você quiser me demite, eu não vou usar terno e gravata. Aí ele conta que um dia chegou o chefão lá, o presidente do banco, e falou assim, aqui a gente usa terno e gravata, menos esses 2 aí que podem vir de camisa polo. Acabou com a controvérsia. Achei excelente. É isso, porque o ambiente corporativo de médio para cima, ele não admite muito facilmente as inovações, tem que separar, fica a dica. Vamos falar um pouco da pandemia, André, porque palavras suas, né? Você teve que trocar o pneu com o carro andando, numa empresa de engenharia de infraestrutura, que não pode parar, você não pode parar no meio, uma obra de saneamento, porque senão volta tudo, né? E, ao mesmo tempo, principalmente em São Paulo, onde você está com a sede, a cidade parou durante um tempo, não tinha nem ônibus para levar e trazer funcionário. Como é que você se virou, bicho? A Ingeform se mobilizou muito rápido para criar o seu comitê de crise de enfrentamento à pandemia. Eu também vivi em Nova York quando caíram as Torres Gêmeas, né? Então, eu já tinha vivido uma experiência de ter que mobilizar rápido pessoas, organizar times, etc. Eu vivi de forma muito intensa o ataque lá às Torres Gêmeas. Então, eu já tinha alguma cancha com isso. Mas, rapidamente, a gente decidiu ter 4 pilares, Cláudio, que nortearam sempre as decisões que a gente tomou na liderança do Grupo Ingeform. Tá? Primeiro, a gente pensou em como cuidar do nosso time o tempo inteiro. Saúde e segurança é um dos principais valores da organização e, mais do que nunca, a gente usou esse valor. Por exemplo, a gente fez uma série de conversas com especialistas, vamos falar aqui em promoção de saúde mental, rodas de conversas com psicanalistas, rodas regulares e acesso na Porto Seguro, por exemplo, a uma comunidade de psicanalistas que ajudam a gente a enfrentar os nossos medos, porque é normal ter muito medo e muita insegurança num cenário tão incerto como esse. Né? Trouxemos o Daniel Ribeiro, que acho que é um dos maiores especialistas nesse tema, para fazer uma live comigo, e foi espetacular. Então, assim, cuidar da saúde mental. Depois, um dos outros pilares foi manter empregos e manter renda. A gente não entrou na política pública de não demissão, que algumas empresas fizeram, mas nós praticamos isso. Então, a gente assim, começou a pandemia e veio até o limite focado na manutenção de empregos e renda do nosso time. O que você fez? Porque isso é muito legal e é uma estratégia fantástica quando a gente vai precisar do empregado lá na frente, que isso aqui não vai durar para sempre, né? Pode durar 3 meses, pode durar 6, mas não vai durar 2 anos. Ou vai, mas não vai durar 10. Tá? Então, não vai. 2 anos não vai. Se a empresa vai precisar dessa mão de obra mais à frente, é até bobagem demitir agora, porque você vai ter todo um custo de demissão e depois de readmissão, e ainda fica com a lealdade abalada dos funcionários. Então, é uma boa estratégia para todos os lados manter a mão de obra. Mas tem algumas coisas que não fazem sentido. Se você, por exemplo, tem muita empresa que não é teu caso, mas tem muita empresa que mandou para o home office e vai ficar no home office. Então, fica uma galera que era, sei lá, de limpeza e conservação que não vai ser mais necessária. O que você faz com essa turma? Então, manter só se fosse filantropia. Então, como é que você abordou? Qual foi o racional desse vamos manter empregos? Com exceção de um negócio da nossa empresa de engenharia, tudo foi mantido operando. Então. Veja, a matriz da empresa foi para home office, tá? Nós somos em 140 ali na Faria Lima e rapidamente a gente se adaptou
para ir para as nossas casas, né, e operar de casa. A gente já usava o Microsoft Teams como ferramenta de trabalho virtual, junto com o Planner, onde a gente faz os nossos Kanbans, vai organizando as nossas coisas, né? Mas, assim, a Ingeform também priorizou colocar muita energia para manter a sua operação de forma que as pessoas pudessem continuar trabalhando rotineiramente. Você tinha pessoas de risco, inclusive em campo, né? Como é que você tratou essa galera? Primeiro, a gente assim cumpriu todos os protocolos que a gente aprendeu com a OMS. Rapidamente, a doutora Ana Escobar, que você conhece aí da Globo, se juntou orientando a nossa empresa, junto com um corpo de profissionais muito gabaritados, o doutor Grimaldi, e a gente foi trabalhando caso a caso, pessoa por pessoa, sempre focando primeiro na saúde deles, da família e do time, para depois decidir como trabalhar. Como é que você fez essa migração em termos de ambiente de trabalho? Você me mostrou uma pesquisa que defende ou chancela, digamos, o ambiente de trabalho da Ingeform como acima da média. E, por outro lado, alguns anos atrás, vocês andaram tendo problemas até com greves, sindicatos, etc. e tal. Como é que foi essa passagem, né, de ter que lidar com greves em 2014, 2013, até estar na lista da Great Place to Work em 2020? É que as greves elas são específicas, né? Como a gente trabalha com canteiros de obra e com centenas ou milhares de pessoas em alguns canteiros, eventualmente em um canteiro você pode ter um sindicato, alguma coisa que acontece que pode refletir numa greve curta, mas assim, problema de greve não tem sido uma realidade da Ingeform dos últimos muitos meses. Agora, as pessoas que foram para o home office, que poderiam estar em home office, porque veja bem, quem toca uma obra, um canteiro, nós, por exemplo, fizemos a antecipação dos leitos do Hospital de Brasilândia para atender pessoas com coronavírus. Então, ali a gente teve uma missão hercúlea de acelerar muito uma obra, mas muito, para que as pessoas pudessem serem atendidas nesse hospital. Como é que você acelera uma obra? Porque tem coisa que não dá para acelerar, né? Não dá para fazer uma criança em um mês com 9 mulheres, né? Você trabalha mais turnos, né? Eventualmente você tem mais pessoas, mais turnos, aumenta custo, mas enfim, era o momento de cuidar da pandemia, né? Fazer esse atendimento aí às pessoas que tinham problema de coronavírus. Você falou uma coisa sobre o home office que eu acho que é importante, que as pessoas que vão para o home office, Cláudio, tenham condição de trabalhar bem. Porque, eventualmente, uma pessoa que mora com muitas pessoas vai trabalhar na cozinha, onde tem a melhor mesa com a cadeira, e o Wi-Fi não é legal. Então, assim, acho que nós, como CEOs, temos uma responsabilidade de entender como é que cada pessoa está trabalhando no home office e, eventualmente, usar algum tipo de benefício da empresa para dar para o cara uma condição melhor de trabalho. A gente não tinha laptop para todo mundo de última geração pronto quando começou a pandemia, já customizado com o sistema. Mas a gente transformou todo o parque de máquinas para que as pessoas pudessem, né, trabalhar dessa forma. Então, assim, é Wi-Fi, é luz, condição de trabalho, ergonomia, né, para você cuidar da saúde da pessoa. Tudo isso aí é preocupante, né, Cláudio? A vantagem é que, quando passar a pandemia, o home office não necessariamente precisa significar trabalhar em home, né? O cara pode procurar um coworking perto de casa, pode se juntar e trabalhar na casa do amigo. Quer dizer, dá para fazer brincadeiras que não necessariamente impliquem em viajar 1h30 para chegar no escritório e viajar 1h30 para voltar para casa. As pessoas... Eu estou prevendo, inclusive, que vai haver uma mudança demográfica. Acho que as pessoas vão se mudar. O cara que estava perto do grande centro para estar perto do escritório, ele agora vai poder trabalhar e morar num local mais agradável, onde vai ter uma qualidade de vida melhor. Você tem uma face, André pai e André marido, que eu conheci muito bem. Você, inclusive, me inspirou uma vez que eu dormi na tua casa e vi você tem horários para cada filho. Então, eu vi você jogando ping-pong com a menina, vi você jogando... E aí falei, cara, eu tenho que fazer isso também, que beleza, né? Um pedacinho de pai e filho com cada filho. Como é que você administrou essa rotina com filhos, tendo uma das empresas mais respeitadas de infraestrutura do país, cara? Olha, o começo, Cláudio, foi bastante desafiador,
porque a gente estava assustado com as consequências que poderiam acontecer no nosso grupo, né? Assim, preocupado, não assustado, né? Sem saber qual que era a dimensão disso. E aí começou o tal do homeschooling, são 4, né? Para minha sorte, a Brigitte foi uma super boa adrasta e nas primeiras semanas ela agarrou o negócio enquanto a gente organizava um pouco as coisas da Ingeform. É um amor, um beijo para a Brigitte. E passado esses primeiros dias aí, ela chegou para mim e falou: cara, vamos agora meiar isso aqui, porque eu também quero trabalhar, eu tenho minhas coisas, ela é dentista, tinha 2 clínicas, né, que operavam de alguma forma. E ao me chamar para isso, Cláudio, ela me despertou uma coisa que não tinha acontecido em mim ainda, uma conexão com a educação das crianças, que infelizmente eu não tive com o Pedro e com a Júlia, porque que são os mais velhos, porque a gente não tinha essa proximidade, não tinha que acompanhar tanto o dia a dia, eles eram mais autônomos. Na escola, os professores cuidam de tudo. Aliás, eu quero fazer estátuas em homenagem a todos os professores, bustos de prata, né? Para homenagear toda essa turma. As escolas também fizeram milagres nessa transformação digital tão rápida. Mas, enfim, isso tudo me deu uma grande conexão. Eu, apesar de morar perto da empresa, é capaz que eu não tenha almoçado 2 vezes no ano passado inteiro com a família em casa, pude almoçar com os meninos, bater papo, participar dessa hora tão gostosa. Então, assim, a pandemia trouxe alguns aprendizados para o pai, marido, que eu espero poder levar para sempre. Você sabe que essa coisa de homeschooling é legal? A minha filha, por exemplo, está com 12 anos, 6º ano, ela está desde o início, a escola também, vou levantar as estátuas todas que você fizer, eu vou fazer aqui, porque realmente merecido. E houve uma questão não só tecnológica, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu mandei 250 pessoas para casa e o problema foi tecnológico, a mesma guerra que você teve aí, eu tive aqui, mas eram pessoas que já estavam educadas para isso. Na escola, bicho, estão pegando professor que às vezes nem WhatsApp tinha. WhatsApp tinha, mas não sabia usar o Zoom. Então, um professor que está acostumado a dar aula numa sala de aula, de repente ter que dar aula no Zoom, foi muito complicado. E agora é que eles estão começando a pegar o jeito. Mas tem gente que está com criança menorzinha, que ela não fica sozinha no app, né? Ou que não tem computador para cada pessoa em casa. Então, a participação dos pais é fundamental. E isso atrapalhou também do lado da empresa. Uma das iniciativas que nós fizemos lá, por exemplo, foi um laboratório, esse não deu certo, mas eu vejo como uma oportunidade de negócios aí para quem quiser fazer, que é distrair as crianças em casa. Para as crianças que não têm aula online, ou porque são pequenas, ou porque a escola não está oferecendo essa possibilidade, a gente trouxe pessoas, trouxemos gente para ler livros, para fazer dinâmicas, né? Esses animadores de festa infantil, a gente fez online com crianças de faixas etárias diferentes, filhos dos funcionários. Qual era o objetivo? Era entreter as crianças enquanto os pais trabalhavam. Mas não deu, porque é outra vibe. Uma coisa é você fazer entretenimento físico, que está ali todo mundo lúdico, trabalhando. Outra coisa é botar a criança assistindo um vídeo, né? ou só escutando uma história. Não funciona. Mas é legal essa conexão pai-filho. Você ainda é uma inspiração para mim nesse vínculo que você criou com os teus filhos, sabe? Da mesma forma, Claudio, olha só, eu vi um pai fazer um negócio que eu achei interessante, um pai da nossa comunidade da escola, que ele resolveu doar horas dele para complementar a educação das crianças. E acho que isso é a sua ideia um pouco mais elaborada. Eu adoro esse seu lado empreendedor, que você não tem medo de errar, Claudio. Você vai lá, você tenta, você testa, você é ágil, não deu certo, então vamos para a próxima. Mas esse camarada complementava a educação da turma. E ele conseguiu ir juntando algumas pessoas, algumas famílias que participavam de uma continuação da educação da escola depois da agenda. Vamos passar para a próxima página e falar do André Atleta. Eu te conheci, eu lembro quando, em 2013, eu acho, a gente estava lá em Boston e aí você com um grupo de corredores foram correr, eu não sei se você estava nesse grupo original, mas foram correr a meia de Nova York. Aí eu lembro que vocês me chamaram e eu tinha 30 quilos a mais na época, que eu baixei esse ano. Uma das minhas conquistas de 2020 foi ter emagrecido 27 quilos. Eu estou hoje no meu peso ideal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e mantendo, que é o mais importante. Mas na época eu não estava,
Eu lembro que vocês me chamaram para correr Nova York. Eu falei, eu não consigo correr nem da cozinha para a sala, quanto mais 21 quilômetros. E aí alguém falou, acho que foi o Igor, falou assim, não, você vai de cheerleader lá. Eu já me lembrei, já me imaginei ali com aquela sainha de felpudo fazendo para vocês na entrada. Eu falei, não, negativo. Quando é a próxima? Vai ser Buenos Aires. E aí eu lembro que eu voltei para o Rio, contratei um personal, em 6 meses eu estava correndo a meia de Buenos Aires contigo, em 2014 foi. Nós corremos, depois dessa, nós corremos mais 3 dessa meia em Buenos Aires, né? Então, para o cara que é atleta como você, que corre meia maratona, eu vi lá na tua sala você tem um monte de medalhinhas e de troféus. Como é que foi ficar em casa, cara? Primeiro, parabéns aí por essa sua mudança, né, de vida. É uma coisa muito inspiradora também. E eu lembro que uma coisa que me desafiou quando eu te propus isso é porque eu acreditava que se eu pudesse mudar o seu hábito, a gente discutiu como criar rotina. Eu falei, Cláudio, começa com 1 quilômetro, vai para 2 quilômetros, depois se organiza para ir para 3, depois para 5. Porra, logo você chega em 10 e a gente conversou muito sobre esse começo. E tudo isso aí, Cláudio, se conecta muito com a minha cabeça como empresário, porque eu sou muito focado em meta, assim, em ter um objetivo claro, saber onde eu quero chegar e como é que eu construo esse caminho para chegar lá. A minha história de esportista ela é curiosa, porque com 13, 14 anos apareceu um esporte no Brasil que ele é pouquíssimo praticado no Brasil hoje em dia, mas era muito divertido, chamado paddle tênis. E eu comecei a competir com o tal do paddle tênis, a cruza do squash com o tênis, e virei um jogador bom, ao ponto de poder até representar o Brasil em alguns campeonatos fora do nosso país. Uau. Então, eu tinha uma conexão com o esporte, tinha uma conexão com competição, ou seja, gostar de estar ali naquele ambiente de competição. Aí, com 22 anos, eu mudo para Nova York, vou trabalhar em Nova York aqueles 8 anos que eu fico lá, e lá eu não podia jogar o tênis e o paddle que eu gostava. Nasce, então, em 2003, uma promessa minha, que eu ia correr uma maratona com o Pedro, meu filho, quando ele nascesse, se ele nascesse saudável. E aí eu comecei a minha paixão por corrida, que continua até hoje. Então, até hoje, isso aí é uma coisa que foi despertada naquele momento, e hoje eu estou fazendo esse papo com você, e eu estou na casa de praia da família, e tá um frio do caramba, e o mar tá horroroso, mas meu maior prazer de estar aqui hoje, fora estar com a família, é que eu acordo cedinho, 5h30, 6, e ou eu corro a minha hora, ou eu pedalo 1 hora e pouco, e tudo isso se conecta com a sua primeira pergunta, porque a promoção da saúde física, nesse caso, o fortalecimento do nosso sistema imunológico, talvez seja das coisas mais importantes que a gente possa fazer como indivíduo para cuidar da gente nessa pandemia. Olha só, eu queria encerrar o último bloco desse nosso papo falando do André Social, né? Você voltou lá do nosso curso em Harvard, muito entrosado na Santa Fé, e você fez vários eventos, acho que você que criou a Noite de Gala, inspirado até pelas coisas que acontecem nos Estados Unidos, você deu uma turbinada nesse lado social. Ali naquele nosso curso, eu tive um insight quando a gente leu aquele caso dos amigos que se juntavam para cuidar do filho do cara que tinha fibrose cística, né? Então, eles montam uma associação e vão nessa direção. Eu viro para o nosso grande amigo Marco Surrai e falo, Surrai, eu faço muito pouco para ajudar quem precisa. Você tem algum projeto para a gente tentar ajudar? Não tenho. Então, bom, a Ingeform aí, meu pai, meu tio, eles ajudam, são os principais mantenedores da Santa Fé há muitos anos. E acho que a Santa Fé pode ganhar um upgrade na gestão e no atendimento de pessoas se a gente montar um conselho de apoio à gestão. Então, a Santa Fé que acolhe meninos e crianças vítimas de abandono, violência e maus tratos, já há 26 anos, recebeu há 8 anos atrás, ou 9, um conselho de apoio à gestão que ajudou a Santa Fé a atender mais crianças, mais pessoas, mais famílias e, principalmente, colocar ela numa rota de perenidade, que é um dos principais objetivos que a gente tem como conselho. Então, tem sido uma jornada muito gostosa. E no meio da pandemia, o Reinaldo leu um artigo na Folha de São Paulo que muitas pessoas estavam passando muita fome na zona sul de São Paulo. Ele ligou para o Arnaldo e falou, nós precisamos dar um jeito de não deixar essas pessoas com fome. As pessoas estavam morrendo de fome, porque não podiam sair de casa. E aí a gente criou a Engeação. Eu não sei nem se você ficou vendo, se você teve acesso à Engeação, mas era uma iniciativa nossa, coletiva, onde a gente se mobilizou para arrecadar recursos
para ajudar essas comunidades específicas que estavam descritas ali no jornal. Essa iniciativa nossa era da seguinte forma: para cada R$1 que a injeção captava, a empresa colocava mais 2. No fim, a gente conseguiu se conectar com um outro projeto muito bonito do Daniel Ribeiro, que nasceu na pandemia, chamado Caça Fome. O Caça Fome é um projeto maravilhoso, e esse cara conseguiu colocar em escala muito grande esse trabalho que a gente vinha fazendo, e no fim nós já levamos mais de 3.000 cestas básicas nessa comunidade, ou seja, cada família de 5 pessoas, né? 15.000 pessoas receberam aí na Zona Sul um apoio da Ingeform, do time da Ingeform, dos nossos amigos, e quem quiser, olha nas minhas mídias sociais, eu continuo suportando esse combate à fome na Zona Sul de São Paulo através do Caça Fome. Eu acho muito legal essas iniciativas, principalmente quando, além de levar a cesta básica, você leva a instrução, né? A parada de dar a vara de pescar em vez de levar o peixe. Que eu acho que, na tua iniciativa da Santa Fé, isso eu vi. Eu não conheço esse Caça-Fome, já não tenho aqui para correr atrás, mas eu vi você na Santa Fé, porque não, eu sei que você faz um evento anual, que é o leilão de arte, que os artistas doam as suas peças e você, então, faz o leilão, mas isso é meio que dar o peixe. Mas, de repente, você veio com know-how e montou o board, ou tem pessoas que doam o seu conhecimento e o seu tempo, e isso é ensinar a pescar, né? Isso é uma coisa que fica. Não é você sair e parar de mexer, deixar de ser leiloeiro. Alguém continua esse trabalho, cria um legado, né? A vara de pescar já está lá. Eu arrisco dizer que o board da Santa Fé, de apoio à gestão Santa Fé, seria um dos boards mais caros de se contratar para ser board de empresa privada. Porque ali tem CEOs de empresas espetaculares, pessoas com cabeças brilhantes, que de fato dão o seu tempo para ver como é que a gente ajuda mais pessoas. Então, a Ingeform tem um olhar muito diferenciado para a aprendizagem contínua e para a educação do time. E uma das iniciativas mais bonitas que a gente está fazendo agora, Cláudio, é o nosso programa de educação política. Olha. A gente entende que você fazer um programa de educação política apartidário, completamente não correlacionado a um partido ou outro, uma pessoa ou outra, mas trazer para as pessoas, não estou falando das pessoas que estão na Faria Lima, para as pessoas que estão no canteiro, a importância de saber em quem votar, por que votar, como acompanhar depois, e como você usar esse seu poder de representatividade na sua comunidade, como líder de bairro, de associação, de condomínio. Então, a gente tem investido na figura do Arnaldo um tempo muito relevante, patrocinamos livro, inclusive, sobre o tema, porque a gente entende que, assim, com educação e um olhar, assim, para essa parte mais social, é uma das melhores ferramentas para a gente poder transformar o nosso Brasil. E eu estou muito contente que o nosso amigo hoje, o Renato Federer, aceitou esse desafio aí de ser ministro da Educação, né? O sócio do Ale, nosso amigo. André, cara, só antes da gente encerrar, estou pedindo para você comentar sobre o processo de desenvolvimento de profissionais. Eu vou falar sobre isso e vou falar também sobre o Rossetti, então, que alguém pediu aí. O caso do Rossetti é um caso bonito e emblemático, porque quando nós estudávamos na faculdade de engenharia, os dois, a gente teve a oportunidade de fazer um estágio numa obra perto da faculdade Mackenzie, uma estação elevatória de água tratada na Consolação. E aí, os dois éramos estagiários, criamos uma amizade. Depois, a minha vida me levou para Nova York aos 8 anos. Ele foi tocar a vida dele. E assim que eu voltei de Nova York, o meu primeiro trabalho foi no Parque da Juventude, que era o antigo Carandiru, né? E a Ingeform transformou os últimos 2 pavilhões que tinham no Carandiru numa escola técnica e num centro cultural. Então, eu passei 2 anos no meu retorno de Nova York, começando de novo a minha carreira de engenheiro, reaprendendo engenharia no Parque da Juventude. E nesse momento, eu chamei de volta o Rossetti, me conectei com ele e falei: Edu, o que você está fazendo da vida? Volta aqui para a Ingeform. Então, o Eduardo Rossetti, que entrou na Ingeform a primeira vez em 95, agora, no mês de junho, foi convidado para assumir a diretoria de negócios da Ingeform na parte técnica. E é um caso muito bonito, porque depois que ele volta em 2005, 2006 para a Ingeform, ele mora pelo Brasil afora, trabalha em barragem no sul do Brasil, toca obras de túneis no interior, faz hospitais, faz uma série de negócios para a Ingeform, e mais do que isso, vai se desenvolvendo junto com a nossa cultura, acreditando no nosso propósito. Você falou sobre fazer com arte.
A Ingeform Engenharia tem no seu propósito, através da arte de engenheirar, fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, se conecta com a nossa conversa. E o Eduardo vai se amadurecendo como profissional, vai se transformando, evoluindo, desenvolvendo a liderança dele. E agora ele foi convidado pelo conselho e por mim para assumir uma diretoria. E é a história do estagiário que virou diretor. Então, assim, é bacana a empresa desenvolver os seus profissionais, dar o norte da trilha de carreira, fazer os planos de desenvolvimento individual com carinho, Cláudio. A gente leva muito a sério, ao final de um ciclo de feedback, saber o que precisa ser desenvolvido, criar o registro do PDI e acompanhar isso, para que a gente possa medir se as coisas estão acontecendo ou não. A gente não quer cuidar de pessoas de forma empírica, né? Eixo de valores, eixo de meta, PDI bem feito, e vamos fazendo as pessoas avançarem na trilha de carreira. Essa é a visão do Grupo Ingeform, das 3 empresas, para como a gente cuida do nosso patrimônio humano, que é o maior patrimônio da empresa. E uma das frases que me chamou a atenção, que está em algum lugar do texto lá do teu website, é que um dos teus motos, né, é: tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Que faz todo sentido, né? Tipo, já que você vai fazer, se precisa fazer, faz direito. Tem uma música, acho que da Bethânia, que diz assim: dá o máximo de ti no mínimo que fazes. Que é mais ou menos o mesmo conceito. E eu vejo você, como pessoa, fazer exatamente isso. Esse é o André que eu conheço. Então, assim, tem a ver a cultura da empresa com o empreendedor. Parabéns, super ótimo. Tem uma outra pergunta aqui, perguntando qual foi o curso de Harvard. Guilherme, o André e eu fizemos o OPM em Harvard. É um curso de 3 anos para presidentes de empresas. É uma espécie de MBA para presidentes de empresas, que engloba toda uma parte de management, chama Owner Management Program. Owner and President Management Program. Owner and President Management Program. E aí nós fizemos esse programa juntos, fomos companheiros de turma. Te agradeço aí, André, mais uma vez pela participação. A você que nos assiste, se inscreve no canal ou fica de olho aí no empresavendável.com. Esse último minuto, porque é importante. Eu te falei que a gente tinha 4 pilares nessa pandemia, né? Promoção de saúde física e mental, manutenção dos empregos e renda, as ações sociais, combater a fome, ajudar mais a Santa Fé. E a última, o engajamento do time, o desenvolvimento da liderança e, principalmente, ter negócios saudáveis. Nesse momento, eu estou com muito orgulho do time da Ingeform. Na área comercial, por exemplo, a turma está com mais de 3/4 da meta batida, Cláudio, no meio dessa pandemia, com negócios saudáveis que possibilitam a perenidade do grupo. Então, assim, negócios saudáveis também são importantes para empresas vendáveis. André, brigadíssimo pela participação. Espero que a pandemia acabe logo para a gente correr a próxima de Buenos Aires ou pelo menos tomar um café do Outgusto aí.